Pecado, parte 1. Nós, quando nascemos, nós nascemos pecadores. Isso é importante para aqueles que estão tirando o passaporte para a vida eterna, entender que nós temos uma natureza separada de Deus. Né? Mas para entendermos isso, né, as pessoas perguntam, mais um bebezinho, ele é pecador? Eu posso dizer para você que o bebê, ele é um ser, assim, realmente muito lindinho, pequenininho, tal, mas ele é um ser bem egoísta. Aliás, posso dizer que é altamente egoísta. E ele não espera, como, por exemplo, a mãe está para descansar, né? Se acaso ele está com fome, ele quer comer, se ele está com sede, ele quer beber, se ele está mijado, cagado em si, ele quer ser limpo e não importa o horário. Então, essa natureza, ela já vem agregada ao ser humano quando ele nasce. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Por isso que tem crianças que já nascem com a índole, às vezes que você nunca ensinou, mas já sabe e aprende e faz, porque aprendeu de uma forma tão rápida e aderiu àquilo de tal forma que já tem aquela tendência e é uma coisa estranha, a gente não consegue compreender. Até porque se você pudesse compreender pecado, você poderia desculpá-lo, mas não se compreende como é o pecado. Por isso não tem como desculpar o pecado. O pecado é isso aí, que nós somos maus, somos ingratos, nós somos inclinados a fazer as coisas ruins. Eu tenho natureza ainda que precisa ser dominada. Para que você possa entender um pouco mais a respeito, você conhece, no caso, aquela estatuetazinha, né, de São Jorge. Como é que São Jorge está em cima do cavalo? Ele está com a lança dominando um dragão. É interessante que o dragão, você vai reparar nessa imagem, né, que seja uma figura, ou que seja realmente uma estátua, você vai ver que o dragão não está morto. Então, se você deseja tirar esse passaporte para a vida eterna, você tem que ter Cristo dominando esse monstro que está dentro de nós, que está dentro de você, que está dentro de mim. E enquanto Cristo estiver ali na frente, enquanto ele for o primeiro na minha vida, ele estará dominando esse dragão que existe na minha vida. E aquela tendência que eu tenho, seja qual for, né? Às vezes você não consegue ser uma pessoa, no caso, irritada, você consegue ser uma pessoa calma, mas você tem outras coisas que com certeza você tem inclinações que são para o mal e você sabe disso. A tua consciência fala a respeito disso. E aqui está o maior tribunal, né? A sua própria consciência. Então, você precisa entender que o pecado está lá e a sua consciência. Isso, na verdade, é Deus falando no seu coração, lá na sua mente, que isso está errado ou aquilo está certo. Para você ter uma ideia, se um índio, né, que nunca conheceu a Deus, se ele chegar a se salvar, vai ser porque ele entendeu que Deus está acima do sol, acima da lua. E não que o sol e a lua seja Deus. O carinho, a dedicação de Deus para com essas pessoas que não conhecem, não tiveram a oportunidade de ouvir a falar de Cristo, será uma justiça muito grande. Porque ele vai entender que lá no coração eles adoravam Deus, Criador de todas essas coisas, e não adorar as coisas que ele criou. Veja que coisa bacana, né? Como Deus realmente respeita e como realmente Deus ele é justo. Então, saber separar a justiça, né, do pecado é importante. Você saber como Deus realmente julga, para que você amanhã não pense, mas Deus foi injusto. Nunca isso acontecerá. No dia de juízo, como nós falamos, ele vai falar exatamente a respeito deste assunto. Você conhecia o quê? Você sabia o quê? Então, se você sabia de alguma coisa que realmente era referência para a sua base de fé, aquilo vai ser sua base também para o julgamento da sua vida. E se você conhece a Escritura Sagrada e hoje, mais do que nunca, todos têm uma Bíblia na sua casa, essa vai ser a base para o julgamento da sua vida. Então, se você não conhece a Escritura, porque você não tem tempo para ler, Deus vai perguntar. Então, você botou prioridades acima da tua própria salvação, da tua própria vida. Infelizmente, como ele é um ser justo, ele vai, infelizmente,
e que, no caso, deixa você para trás. Tá? Diz assim, nascer neste mundo é uma experiência trágica, e realmente é. O pecado, diz lá em Orientação para as Crianças, página 475, o pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Então, o pecado é separação. Então, nós nascemos, por causa de Adão e Eva, nascemos separados de Deus. Então, você e eu temos uma diferença, né, com relação a Adão e Eva. Eles conheceram e perderam. Nós nascemos, e quero dizer para você que Deus não vai te culpar por ser pecador, por ter nascido pecador. Deus não vai te culpar pela natureza que você tem. Deus, ele vai culpar pelo aquilo que você conheceu e não quis aproveitar a oportunidade que ele está te dando agora para a salvação da sua vida. Então, pecado e justiça são opostos. Diz assim, ainda um pensamento, que somos pecadores por nascimento, somos pecadores por natureza. Nossa natureza é que é perversa. Nossas más ações representam somente o resultado. Então, o que você faz de errado não é, na verdade, o fato. O fato é que nós nascemos pecadores. E tudo aquilo que nós fazemos de errado é o resultado da nossa própria natureza. Então, você nunca fez alguma coisa errada? Se você fez, então com certeza tenha consciência de que há alguma coisa está certa e o que está com você está errado. Então a justiça, ela bate na sua vida, ela mostra que você realmente está com o coração pesado, tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida para com Deus. E Deus, ele julga justamente esse ponto. Essa diferença em conhecer que você é um pecador, que está errado, e a justiça dele, né, que foi justamente dada na cruz. Tirar o passaporte para a vida eterna requer um conhecimento básico, tá, de quem é você. Você sabe quem é você? Você é merecedor da vida eterna? Então procura ler a Escritura Sagrada, que você vai ver realmente se você é merecedor ou não. A Escritura mostra o caminho, ela é a bússola, ela é a fórmula de vida em que você tem que viver aqui para a eternidade. Há um pensamento que é muito interessante, é uma fábula com certeza, que diz que havia um sapo num lago e um escorpião queria atravessar o lago. Então o escorpião falou para o sapo, poxa, você pode me dar uma carona para o outro lado do lago? E o sapo então falou para ele, de jeito maneira, você é um escorpião, você então vai, no caso, me picar e eu vou morrer. E com certeza você também vai morrer. Então, por isso mesmo você deve dar carona. Porque se eu for picar você, eu vou acabar morrendo. Então não tem lógica eu pedir você para me atravessar e eu picar você para morrermos juntos. E essa foi realmente um diálogo muito bom. E o sapo acabou concordando porque achou lógico, né? E eles foram realmente, trepou nas costas do sapo, o escorpião, e foram. Quando chegou no meio do lago, o escorpião picou o sapo. E o sapo, antes de morrer, falou, mas eu não falei para você que você ia realmente me picar? E você disse que não ia me picar? E então o escorpião, realmente, infelizmente, eu te piquei. Mas isso está na minha natureza. E os dois acabaram morrendo. A natureza nossa é justamente esse efeito. Fazer com que a gente seja bom diante dos olhos dos outros, mas na verdade não conseguimos porque nós temos uma natureza ruim. Precisamos de um poder que está fora e acima de nós para nos tornarmos melhores. Quando eu falei a respeito do São Jorge dominando o dragão, está nesse aspecto. Quando Cristo está em você, ele domina esse dragão, essa forma desumana que temos, para se tornar alguém melhor neste mundo e também para a eternidade. Paulo diz assim, em Efésios capítulo 2, verso 3, nós somos por natureza filho da ira. Em Salmo 58, verso 3 declara assim,
Desviando-se o ímpio desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. E no caso, não está certo quanto ao que inclui entre os ímpios. Tenha em mente Romanos, então, se acaso você achar que não está tão certa essa mensagem, que de repente você não está entre esses ímpios, Romanos 3,10 diz assim: não há justo nenhum sequer. Então, se você se acha justo, aqui está Romanos dizendo que você não é justo, nem eu, nem ninguém. Então, nós temos a esperança em Cristo Jesus para sermos diferentes e melhores. Este é o dilema da raça humana. Nossa natureza é caída. Não podemos evitá-lo, mesmo reconhecendo que nós estamos destruindo, descobrimos que somos incapazes de parar de pecar, pois nossa natureza é que é má. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um penhor para o mal, uma força a qual, sem auxílio de Cristo, não poderá ele resistir. Está lá no livro de Educação, página 29. E por causa do pecado de Adão, nossa natureza acha-se totalmente caída. E não podemos tornar-nos justos. Está lá em Caminho a Cristo, página 62. E devido ao fato de nosso problema de pecado ir mais fundo do que simplesmente fazer coisas erradas, visto sermos pecadores desde o momento em que nascemos neste mundo de pecado, então a resposta para o problema do pecado deve ir mais fundo também do que o comportamento. Deus se propõe começar tudo de novo na sua vida e na minha vida. Ele nos oferece um novo nascimento com uma natureza nova totalmente diferente. Jesus, ele diz assim: o primeiro nascimento é o que ele quer dizer. Não vale nada. Porque você nasceu desse jeito, mas você tem a oportunidade de viver a vida eterna. Então você tem que agradecer a Deus. É preciso seguir-se um segundo nascimento. A boa nova de salvação é que por causa de Jesus nós podemos receber nova natureza e, ao compartilhar sua natureza divina, podemos escapar da corrupção do mundo pecaminoso no qual nós nascemos. Que bênção, né? Que Deus possa te abençoar, que você possa entender a diferença de você ter nascido. Deus nunca vai te culpar por você ter nascido pecador, mas de você permanecer no pecado, conhecendo essa justiça maravilhosa, conhecendo a Jesus, e continuar nesse pecado, nesse erro. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te dar liberdade, né? E não esqueça, se inscreva e também compartilhe se você achou importante essa mensagem. Amém.